Boa tarde, meu nome é Thiago Reis, sou fundador da Suno Research e hoje damos início ao nosso primeiro programa Fundamente-se, onde nós vamos falar de investimentos com uma perspectiva de longo prazo e uma análise fundamentalista. Hoje eu trouxe para vocês uma apresentação diferente, né? Eu trouxe uma apresentação a respeito do livro do Décio Bazin chamado Faça Fortuna com Ações, que está sendo negociado na Amazon nesse instante a R$ 335, pelo menos foi agora na parte da manhã o preço de um livro por R$ 300, isso mesmo. E nós preparamos aqui junto com a Infomoney uma surpresa, nós vamos sortear para vocês 3 unidades deste livro, R$ 300, para você que deseja aprender sobre investimentos em bolsa, principalmente com uma pegada mais de dividendos. O pessoal da equipe deve estar compartilhando o link e mais tarde também faremos uma matéria a respeito deste sorteio. Eu trouxe para vocês aqui a apresentação a respeito deste livro, que fala um pouco da estratégia de dividendos proposta por Décio Bazin. Este livro foi recomendado pelo Luiz Barsi, um dos principais investidores da Bolsa, e é o único livro 100% brasileiro que ele indica. Eu também indico, eu gosto muito desse livro. Mas quem foi Décio Bazin? Décio Bazin foi um jornalista, um operador da Bolsa, além de ser um investidor. Ele também foi bancário, ele começou sua carreira no Banco do Brasil e ele começou a investir em ações com uma abordagem de uma carteira previdenciária. Ele desmistificou o mercado nesse seu livro e naquela época não existia tanta informação quanto existe hoje e ele criou um método de investimentos com uma pegada de dividendos e é o que a gente vai falar nessa apresentação. Para o Décio Bazin, existem alguns conceitos importantes para serem fixados para aqueles que querem investir em bolsa. Ele trata de alguns temas aqui que nós vamos falar nessa apresentação. Primeiro, os ciclos de mercado. Os mercados são cíclicos, né? Segundo, os agentes do mercado. Quem são as pessoas que participam do mercado de capitais? E o terceiro ponto, eu acho que para mim é o mais importante, é a estratégia de investimento do Décio Bazin, que é uma estratégia voltada para os dividendos, mas com algumas peculiaridades que a gente vai falar daqui a pouquinho. Esse é o livro do Décio Bazin, esse livro que está a R$ 300 na Amazon nesse instante. E olha que curioso, apesar do título chamativo, né, Faça Fortuna com Ações, é um livro que estimula um pensamento de longo prazo, né? E olha que curioso, a figura dos dois reis, né, o rei do xadrez e o rei do carteado, e quem está dominando é o rei do xadrez. Eu não sei muito bem o que ele quis dizer com isso, mas eu imagino que tenha sido mostrar que a racionalidade representada pelo rei do xadrez domina o rei do carteado, que seria, vamos dizer assim, o da sorte, né? Então a racionalidade supera a sorte no mercado de capitais. E o Décio Bazin, ele fala muito do ciclo do mercado de capitais, que de certa forma é representado por essa imagem bastante conhecida, que geralmente os investidores na alta se tornam gananciosos, né? Greed em inglês, e compram. E quando o mercado está em baixa, eles ficam com medo e vendem. Se você repetir isso algumas vezes, você vai quebrar. Você vai comprar na alta e vai vender na baixa. O desafio é você fazer exatamente o contrário, é você ser o que o Warren Buffett sugere, de ganancioso quando as pessoas estão com medo e tenha medo quando os outros investidores estão gananciosos. Tem uma parte do livro muito curiosa que o Décio Bazin ele fala um pouco de um momento de euforia, se não me engano, em 71, o mercado estava bastante eufórico, todos estavam empolgados, menos alguns senhores de cabelos brancos. Isso aí, de certa forma, me marcou, porque mostra que os senhores de cabelos brancos, que são as pessoas com mais experiência, não se empolgam tanto com os momentos de alta quanto aqueles investidores mais inexperientes. Então, os investidores mais experientes eles já passaram por esse processo, veem que essas altas não duram para sempre e compartilham menos da euforia dos outros, né? Então,
Isso aqui é uma coisa que você deve ter em mente quando for investir com uma abordagem de longo prazo. Conforme o mercado sobe, as oportunidades se tornam mais escassas, né? Então, os yields caem, porque as ações sobem de preço, os dividendos se mantêm igual e a relação entre o dividendo e o valor pago se torna menor conforme as cotações sobem e, por conta disso, os senhores de cabelos brancos eles não compartilhavam da mesma euforia. Bom, o que fazer no mercado eufórico? Em inglês, o boom, né? O ideal é vender as suas ações ou manter um dinheiro numa reserva de renda fixa. A minha sugestão, se você quer deixar o dinheiro em renda fixa, é que deixe num fundo pós-fixado de liquidez imediata, para que você possa acessar num momento de crise, como foi, por exemplo, o dia da delação da JBS, dia 18 de maio, né? E no pânico você deve ser agressivo nas compras, você deve ser ousado e enfrentar a opinião pública quase e comprar ações. Foi o que a gente sugeriu para os nossos clientes no dia do crash, né? Foi um dia de bastante oportunidade. A gente até botou o Luiz Barsi, que é um importante investidor, na linha, e ele estava comprando ações naquele dia. Foi um dia de bastante oportunidade e geralmente surgem esses dias de tempos em tempos, ainda mais no Brasil, que nós temos crises de maneira recorrente. E o Décio Bazin, ele divide os agentes do mercado em 5, né? O manipulador, que são as grandes tesourarias, né? Ele chama eles de os maestros do mercado. O especulador, que é uma derivada do manipulador. O especulador novato, que ele chama de uma figura lamentável, né? Que geralmente é um cara que entra para fazer o giro e tal, e geralmente não consegue ter muito sucesso. Também tem o investidor institucional, geralmente são os fundos e os fundos de pensão. E aqui é onde eu gosto de, enfim, de estimular você a se tornar, que é o investidor pessoa física, o que ele chama de uma figura olímpica, né? É uma figura que deveria estar mais presente no mercado de capitais. Somos apenas 500 mil investidores em bolsa, por que não 100 milhões? Né? Deveria ser em algum momento 100 milhões, os Estados Unidos representam mais ou menos 50% da população, investe diretamente em bolsa, por que não termos um percentual parecido no Brasil? Para isso precisamos incentivar mais o investimento deste investidor pessoa física, esta figura olímpica. Mas agora a gente chega na parte que mais importa do livro, pelo menos na minha opinião, né? O livro ele trata de vários assuntos, muita história bacana da década de 70, 80, o início da década de 90, mas a parte, vamos dizer assim, mais teórica, mais prática também, está aqui nesse passo a passo do Décio Bazin. Assim, ele faz quase que um manualzinho que você deve seguir para ter sucesso no mercado de capitais, que basicamente são 4 passos, né? O primeiro é: escolha empresas que tenham um dividend yield maior ou igual a 6% no momento. O que é o dividend yield? O dividend yield é a relação entre os dividendos mais os juros sobre capital pagos pelas empresas nos últimos 12 meses, dividido pelo valor de mercado ou pelo preço das ações. Então, se a ação pagou R$ 6,00 e ela vale 100, esse yield representa 6%. Por quê? Porque 6 dividido por 100 dá 6%. E é isso que ele sugere que você escolha. Escolha ações que paguem mais de 6% nos últimos 12 meses. E por que ele escolheu 6%? Porque é basicamente a taxa de juros de longo prazo daquela época e que é muito parecida hoje quando você considera a NTNB, né? que é o título de longo prazo mais a inflação. Então ele sugere que você escolha empresas que tenham mais de 6%. O segundo passo sugerido pelo Décio Bazin é que você escolha empresas com baixo endividamento. O Décio não chega a especificar o que seria baixo endividamento. Na minha opinião, baixo endividamento é empresas que possuem uma relação de dívida sobre EBITDA, ou a geração de caixa, inferior a 3 vezes e também, se possível, inferior a 100% do patrimônio líquido. Essas são as minhas recomendações e a gente vai falar um pouco do backtest mais para frente. Outro passo que ele sugere é que você evite
empresas que tenham um noticiário negativo em volta delas, mas mais numa conotação de escândalos, né? Assim, noticiário negativo, às vezes as vendas do varejo foram fracas, isso pode ser uma notícia ruim para uma empresa de varejo, como Carrefour ou Pão de Açúcar. Não é isso que ele se refere. Ele se refere mais a notícias como empresas envolvidas na Operação Lava Jato. Evite esse tipo de empresa. Essa é a terceira sugestão do Décio Bazin. E a quarta sugestão do Décio Bazin é que você escolha empresas que tenham uma consistência na distribuição dos seus dividendos. Então, escolha empresas que tenham um histórico longo de pagamento de dividendos, né? E que tenha uma certa, vamos dizer assim, um certo embasamento àquele dividendo, né? Ou seja, que a empresa não tenha pago dividendos não recorrentes, que a distribuição não seja superior ao lucro que ela gera ou à geração de caixa que ela tem, né? Então, uma regra de bolso, eu recomendo vocês não investirem em empresas que tenham um payout acima de 100%. O que é payout? Payout é a relação entre o dividendo pago e o lucro. Se a empresa lucra 100, evite investir em empresas que distribuam mais de 100%, mais de 100 em dividendos. E como, vamos para o passo a passo aqui, né? Tem um site que eu gosto, que é o Fundamentos, eu não tenho nenhuma participação no site, é um site que eu recomendo porque é bom. Vocês podem entrar no site Fundamentos e vai ter essa ferramentazinha aqui chamada Busca Avançada, né? Vocês vão lá e botam 0,06 no Dividend Yield e clica ali embaixo. Vocês também podem botar uma dívida bruta abaixo de 100% ali embaixo. Siga esse passo a passo e você vai chegar numa relação de empresas interessantes que seguem aí pelo menos alguma das métricas do Décio Bazin. Aqui é algumas empresas de um mês atrás, esses números não mudaram muito de lá para cá, né? Você tem algumas empresas conhecidas, como a Unipar, Ferbasa, quem mais ali que vocês podem conhecer? A Múltiplos, a Ed, né? A Engie. Então tem algumas empresas interessantes aí que pagam mais 6%. Mas a gente recomenda vocês tomarem cuidado, né? Aqui, se vocês forem ver a Unipar, vocês vão ver que ela está com um dividend yield de 40 e poucos por cento. De 41 na ordinária, 46 na preferencial 6, né? Na Unip 6. Este não é um dividendo recorrente. A empresa fez uma distribuição de dividendos acima da sua geração de caixa. Então, em algum momento, essa distribuição vai ter que ser reduzida. Eu acho que até o acionista mais otimista de Unipar reconhece que esse dividendo é insustentável. Então, tome cuidado, você precisa analisar a empresa a empresa para ver se esse dividendo é sustentável. E aqui são algumas das empresas, né, que a gente até já citou, que se enquadram no perfil do Décio Bazin. Algumas oportunidades que hoje se enquadram na categoria do Décio Bazin. Eu repito, essa apresentação ela foi feita há um mês atrás, então os números não estão exatos para o dia de hoje, mas a Hering é uma empresa que passaria no filtro, é uma empresa que paga mais 6%, não tem dívida, não tem noticiário e tem um modelo de negócios que é bastante rentável, que é um modelo de franquias. Isso tira a necessidade de investimento por parte da empresa. Quem faz o investimento é o franqueado. Isso torna a Hering uma empresa, o que a gente chama de asset light, ou seja, que tem poucos ativos. Não precisa fazer muito investimento para crescer, porque quem faz o investimento é o parceiro franqueado. Essa é uma empresa interessante. A Engie é uma outra empresa interessante, é uma empresa que tem um dividend yield bastante interessante, aí na casa dos 7%, tem um endividamento baixo, apenas 23%, 24% da dívida líquida sobre patrimônio líquido. Para quem não conhece, ela é uma empresa do segmento de geração de energia. Ela é sócia de importantes geradoras do setor hidrelétrico, né? Então, essa é uma empresa que enfim, gera energia para todos os brasileiros consumirem. E vem apresentando resultados crescentes e consistentes. É uma empresa muito bem tocada, na minha opinião. E tem a Múltiplos. Essa já é uma empresa um pouquinho diferente. Ela é de um business um pouco mais, vamos dizer assim, foge um pouco dos negócios tradicionais. Isso aqui é uma rede de fidelidade formada por diversas empresas parceiras e a principal
é a Latam, que é inclusive a acionista controladora. Então, ela basicamente emite pontos, os bancos compram esses pontos, ela recebe esse dinheiro e esses pontos vão sendo resgatados, geralmente em passagens ao longo do tempo. É uma empresa que tem resultados crescentes, uma rentabilidade, talvez seja uma das maiores rentabilidades da Bolsa, né, medida pelo ROI, Return on Equity, que em português é retorno sobre patrimônio líquido, que é quanto de lucro a empresa tem para cada unidade de patrimônio líquido. Patrimônio líquido seria uma proxy, aproximadamente o que os acionistas investiram na empresa. Quanto mais lucro, melhor para cada unidade investida. Essa é uma das empresas mais lucrativas nessa métrica. É uma métrica que eu recomendo que vocês olhem ao investir nas suas ações. Olhem o ROI e a múltiplos, a empresa de maior, ou uma das empresas de maior ROI, apresenta resultados crescentes, né? A empresa multiplicou por quase 3 vezes o seu lucro desde 2010, enfrentou a crise muito bem e tem um dividend yield muito interessante aí na casa dos 8% e não possui dívidas. Eu acho que essas 3 são empresas que se enquadrariam no método Bazin. O Bazin, infelizmente, não está mais entre nós. Ele morreu faz uns 20 anos, mas eu acho que se ele fosse vivo, ele aprovaria o investimento nessas empresas, porque são empresas que passam naqueles 4 filtros do Bazin. E daí a gente fez um backtest em parceria com os nossos amigos da Sete Investimentos, basicamente, tentamos ver o que aconteceria se você tivesse replicado a estratégia do Bazin. Né? Então, a gente selecionou empresas que têm dividendos acima de 6% e que têm uma dívida líquida abaixo de 50% do patrimônio líquido. E qual foi o resultado? Olha que interessante. Quem tivesse investido R$1 lá em 2000, teria hoje mais aproximadamente uns R$30. Né? Então, você multiplicou por 30 em 17 anos. Enquanto quem investiu na Bovespa não multiplicou nem por 5 vezes. Né? Então vocês veem que a estratégia do Bazin, no longo prazo, funciona. E faz sentido funcionar, porque no final do dia você está comprando empresas que geram caixa, que pagam dividendo, que têm uma estrutura financeira sólida e estão comprando barato. No final do dia você está comprando bom e barato. Eu acho que toda estratégia que compra ativos bons e baratos, ao longo do tempo vai funcionar. E a estratégia do Bazin funcionou, né? Se provou uma estratégia vencedora. Encerramos aqui a nossa primeira transmissão do programa Fundamente-se. Espero que tenham gostado. Nós vamos fazer mais dessas apresentações toda semana, voltada para você, investidor individual, que busca uma abordagem de investimento de longo prazo, né, que colhe as sementes que planta hoje no futuro. Então, a gente vai focar muito em dividendos, a gente vai conversar muito sobre a estratégia de Value Investing, que é uma estratégia utilizada pelo mega investidor Warren Buffett. A gente vai falar de ações, a gente vai falar de balanço, a gente vai falar de contabilidade, a gente vai falar de ações, de fundos imobiliários também, porque eu acho que existem oportunidades para o investidor de longo prazo em fundos imobiliários. Recomendo que vocês vejam o programa do Arthur Vieira de Moraes, que acontece aqui na Infomoney, sexta-feira de tarde. Ele é focado em fundos imobiliários, mas a gente vai falar um pouquinho aqui também. E eu gostaria de agradecer a audiência a todos, agradecer aqui aos amigos da Infomoney, todo mundo, o Sandrini, o Thiago Salomão, a Paula Barra, toda a equipe da Infomoney, agradecer pelo convite e espero que tenham gostado. Uma boa tarde a todos e até semana que vem nesse mesmo horário, quarta-feira, 14h.